Olá, meus irmãos, boa tarde. Estamos mais uma vez juntos para fazermos a nossa devocional no Evangelho de Marcos. Hoje, segunda-feira, dia 30 de março, nós iniciamos então esse momento. Estamos recebendo os irmãos, Ana Rosa já está, Deus abençoe, irmã. Daqui a um pouquinho outros irmãos vão chegando também. Enquanto nós recebemos os nossos irmãos, nós vamos orar para nós iniciarmos então o nosso... Boa tarde, senhora. Eu a vi agora, viu? Nós vamos orar para nós iniciarmos então a nossa devocional no Evangelho segundo Marcos, ok? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo dia que nos deu, porque o Senhor, ó Pai, de fato é um Deus gracioso, maravilhoso, justo e amoroso. E tem cuidado de cada um de nós, tem cuidado do teu povo a partir do consolo e do conforto que precisamos para desenvolvermos, ó Deus, uma vida na quietude e na esperança e na graça de que o Senhor está no controle de todas as coisas, está operando de acordo com a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Obrigado por conduzir a tua igreja até aqui e nos agruparmos nesta hora em nosso pensamento, todos nós juntos, mesmo em geografias distintas, para compreendermos um pouco mais da tua palavra e sermos por ela edificados. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir então a nossa Bíblia no Evangelho segundo Marcos, que é o texto que nós estamos estudando. Evangelho segundo Marcos, ainda no capítulo de número 1. Marcos, capítulo 1. Nós leremos hoje apenas 2 versos. Versículo 12 e o seguinte. Marcos, capítulo 1, verso 12 e o seguinte. Diz assim o versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Nós temos lembrado que estamos olhando, analisando, estudando, mesmo que de uma maneira devocional. O que significa isso? Não de uma maneira não tão aprofundada, mas sem perder o vigor daquilo que cada livro nos apresenta. Estamos estudando o Evangelho de Marcos. Foi escrito por João Marcos, descrito também, registrado no livro de Atos, capítulo 12, verso 12. Marcos foi então discípulo de Pedro, e aí ele faz parte do Evangelho sinótico, juntamente com Mateus e Lucas, que, ou seja, é o Evangelho que são similares entre eles, porém de pontos de vista distintos. Cada autor, sobre o mesmo relato, apresenta o seu ponto de vista, por isso que eles não são idênticos, né? Um determinado relato tem um pouco maior de versos, de detalhes, outros são mais concisos, limitados, porque cada autor expressa exatamente a sua visão sobre determinado evento. Evangelho não é uma biografia, porque a biografia ela se estrutura de uma forma simples em apresentar a vida de alguém de forma cronológica. Os evangelhos não são assim. Os evangelhos, cada autor reúne a totalidade dos fatos que tem acerca da vida de Jesus e eles organizam os fatos não de maneira cronológica,
mas de uma maneira que esses fatos sirvam de argumento a cada afirmação que eles fazem. Então, os seus ensinos, né? Cada evangelista tem um ensino, tem um objetivo, e aí então os evangelistas vão organizar todo esse material que eles têm por assuntos, de modo que cada evento sirva de argumento para aquilo que eles querem falar. Nesse sentido, então, os argumentos não são colocados em ordem cronológica, mas eles são agrupados por ordem de assunto. Então, de acordo com o assunto que o evangelista quer falar, quer discorrer, ele vai usar um determinado fato da vida de Jesus para comprovar, para ilustrar, para ensinar aquilo que ele está se referindo. Nós vimos aqui que Marcos tem o cuidado de mostrar que o evangelho dele é registrado nas Sagradas Escrituras, não vem da ideia de ninguém. Deus falando no Antigo Testamento, já estava anunciando que Jesus viria. Ninguém sabia como que era esse Messias, mas aí diz que ele enviaria um mensageiro que o precederia preparando esse caminho, não é? E aí cita a profecia de Malaquias, que fala do mensageiro, e a profecia de Isaías, que também fala que ele estaria no deserto, esse mensageiro. E aí ele introduz a pessoa de João Batista, dizendo que apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento, ou seja, cumprindo tanto a profecia de Malaquias como a profecia de Isaías. Logo em seguida, ele fala sobre que toda a atenção precisa ser colocada em Jesus. João se coloca numa condição de extrema humildade. Em seguida, ele fala sobre o batismo de Jesus, não é? De maneira curta, não entre muitos detalhes, mas nós vimos que é a primeira menção da Trindade. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, sendo batizada. Após o batismo, o Espírito Santo descendo sobre ele, a terceira pessoa da Trindade. E por último, a primeira pessoa da Trindade, que diz em voz audível: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo". Então, João vê essa cena, ele vê, vamos dizer assim, embora Deus não é visto, Deus o Pai não é visto, é ouvido neste momento, mas só para nós argumentarmos, ele vê então as três pessoas distintas, o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo e o Pai falando. Então aqui nós vemos a Trindade. E após o batismo de Jesus, então se tem o relato que nós temos. E aí Marcos tem ele segue a mesma linha de raciocínio também de Mateus e Lucas, que descrevem que após o batismo, imediatamente após o batismo, Jesus é conduzido ao deserto. Ele diz aqui: "Logo o Espírito o impeliu para o deserto". A ideia aqui é que o deserto fazia parte irrevogável do itinerário de Jesus antes, inicialmente, de começar o seu ministério. Aí ele tem um paralelo, existe uma ligação com o povo de Israel. Quando saiu do Egito, Deus o livrou do Egito, Deus mostrou o seu poder ali, atravessando o mar, e aí Deus conduziu o seu povo para o deserto. E, infelizmente, lá no antigo Israel, o povo de Deus não cumpriu o objetivo para o qual ele foi salvo, que era a obediência ao Senhor. E aí, como castigo, eles retornaram para o deserto, onde ficaram 40 anos. Esses 40 anos se deu como uma espécie de julgamento para a primeira geração, que foi a geração dos adultos, dos guerreiros que saíram do Egito, até que toda aquela geração morresse. E a geração posterior, então, é que entraria na terra prometida, salvo Josué e Caleb, que faziam parte da primeira geração, mas que confiaram no Senhor e não desobedeceram à voz do Senhor. Lembre-se que Moisés mandou 12 espias para a terra de Canaã, para eles se organizarem, atravessarem o Jordão e conquistarem a terra. Quando eles retornam, eles começam a desanimar o povo, dizendo que era a terra de gigantes, que eles eram pequenos, que aquele povo
iam acabar com a história deles. E Josué e Caleb permanecem fiéis, tentando exortar o povo a obedecerem ao Senhor, a confiarem no Senhor e entrarem na terra. Mas os 10 desanimaram, fizeram com que o povo mudasse de ideia. Deus então se ira, manda o povo voltar, Josué e Caleb com eles também, e diz que toda aquela geração de desobedientes e incrédulos morreria, salvo Josué e Caleb, porque creram nele, e aí então a outra geração entraria na terra. Então o deserto foi para aquele povo, foi uma metodologia, foi uma ferramenta de provação, onde aquele povo compreenderia de fato quem era Deus, o caráter de Deus, e o deserto seria uma ferramenta para que o povo entendesse se de fato amava a Deus, onde que o povo se enquadrava dentro dessa aliança, não é? De obedecer à voz de Deus, de seguir a palavra do Senhor. E o povo foi reprovado. Embora eles viram os milagres do Senhor, embora eles receberam a palavra do Senhor no deserto, embora eles viram diversos feitos do Senhor, eles foram reprovados. Então agora Jesus, também como Filho de Deus, Israel no Antigo Testamento era conhecido como Filho de Deus e foi reprovado os 40 anos no deserto. Agora então Jesus, como verdadeiro Filho de Deus, é enviado para o deserto também para ser provado, e a ideia de tentação é justamente essa, ser provado quanto ao seu ministério. E aí ele diz no 13º verso, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Então o Evangelho segundo Mateus diz que Jesus jejua 40 dias, no final dos quais tem fome e o tentador se aproxima. Repare que Marcos diz que ele permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. É provável que o que Mateus esteja dizendo, e não deve haver contradição entre eles, é provável que a tentação maior, mais dura, vamos dizer assim, se deu no final dos 40 dias, quando a fome apertou, quando a sede apertou, e aí então ele se manifestou de uma forma mais intensa em termos de sugerir aqui as provações. Mas sem dúvida nenhuma Jesus foi tentado durante os 40 dias ali no deserto. As tentações de Jesus foram tentações reais, mas ao mesmo tempo diferentes das nossas. E repare, para você entender exatamente qual que é a distinção entre a tentação de Jesus e a nossa tentação. Jesus não tem pecado, ele é sem pecado. Então o pecado, então a tentação em Jesus é diferente da gente, porque ele não é inclinado por nenhuma força maléfica que habita dentro da pessoa dele, porque ele não tem. Ele não é em nenhum momento assim atraído pelo pecado, porque ele não tem natureza pecaminosa. Jesus é completamente santo. Ora, então, se ele não tem natureza pecaminosa, como que se dá a tentação de Jesus? A tentação de Jesus são tentações, a gente diz, tentações externas à natureza pecaminosa. O que significa isso? São as provações no que diz respeito à questão do seu sofrimento. Então, como homem, ele tinha fome, ele precisava comer como um ser humano normal. Ele sentia fome na ausência de comida. Então a tentação foi no que diz respeito à fome. A tentação foi no que diz respeito ao sofrimento. A tentação foi no que diz respeito a diversas circunstâncias também de cunho emocional, não é? Tudo visando, porque essa área humana de Jesus é completamente real e semelhante à nossa. Sente fome, sente sede, sente dor, se entristece, fica em determinado sentido cansado, não é? Precisa de sono, se não dorme, o corpo enfraquece. Então todas essas questões ele tinha exatamente iguais a nós. E o diabo pega todas essas fraquezas físicas
não é? Emocionais. Lembre-se que a Bíblia fala que antes do seu sacrifício, ele entrou num estado de angústia tão grande que o seu suor tornou-se como gotas de sangue. Por tamanha ansiedade, né? Tamanha angústia. E é a mesma coisa que nós temos também. Mas no nosso caso é diferente, porque nós somos pecadores. A natureza pecaminosa habita a nossa vida. E essa natureza pecaminosa nos impele a nos dirigirmos para o pecado. Os nossos desejos são para o pecado, os nossos desejos. No caso de Jesus, os desejos dele não eram para o pecado, porque ele não tinha pecado. Agora, ele era tentado nas suas necessidades. E nós também somos tentados nas nossas necessidades, reunidas aos nossos desejos pecaminosos. Então, nesse sentido, a tentação é diferente, mas é uma tentação real, completamente real. Então, Jesus foi tentado, diz o livro de Hebreus, em todas as coisas, a nossa semelhança. E como ele foi tentado em todas as coisas e ele venceu a tentação, ele não sucumbiu à tentação e ele não poderia sucumbir à tentação, embora as provações fossem reais, concretas, ele tornou-se então o nosso perfeito mediador. Ele vence a Satanás com a palavra de Deus, ele permanece completamente obediente à vontade de Deus, ele sofre o que ele precisa sofrer para ser obediente à vontade do Senhor. Ele passa fome, ele tem uma dimensão concreta da agonia que o espera durante todo o seu ministério. Ele sabe que ele veio para os seus e os seus não o receberiam. Ele sabe que ele seria humilhado, que ele seria desprezado. Isaías já falava disso. Isaías 53 fala justamente sobre isso, que o Messias seria um homem de dores e que sabe o que é sofrer. Então, Jesus, como o Messias, já sabia tudo isso, fazia parte do seu ministério, mas ele seguiu em frente com a obra que o Pai havia reservado a ele. Então, no deserto, foi esse momento de tentação ou de provação pela instrumentalidade do diabo. Não devemos brincar com o diabo, não é? Ele tentou sim a Jesus, as tentações ali foram severas, mas Jesus venceu a cada uma delas. Quando ele diz no 13º verso, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Feras aqui são os animais selvagens. Jesus literalmente estava no deserto abandonado. Se fosse conosco, nós diríamos assim, ele estava abandonado à própria sorte, não é? Mas não é esse o caso no que diz respeito a Jesus. Ele estava de fato sozinho. Quando eu disse abandonado, significava que ele não tinha ninguém para assessorá-lo, estava por si, humanamente falando. Mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor estavam com ele, os anjos do Senhor o serviam. E essa é justamente a finalidade dos anjos. Os anjos foram criados por Deus para o serviço, não só de Jesus nesse aspecto, mas também dos seres humanos. Os anjos são servos de Deus que assistem sob as ordens do Senhor os seres humanos, principalmente, não é? E aqui a família do Senhor. Posso dizer que não só principalmente, mas a família do Senhor é assistida pelos anjos do Senhor, para que ela seja conduzida debaixo da graça, da proteção, do amor de Deus, do amor de Jesus para com as nossas vidas, seguindo o propósito que Ele tem. Por que é importante entendermos essa questão aqui? No primeiro momento, irmãos, para que nós compreendamos que Jesus era homem, como todos nós somos. Ele era humano como nós somos, e ele foi tentado em todas as coisas, uma tentação real, e ele venceu as tentações. Lembre-se que eu acabei de dizer que ele estava sob o poder do Espírito Santo, não é? O Espírito Santo que operava, que foi o poder pelo qual ele venceu todas as tentações,
e esse mesmo Espírito opera também nas nossas vidas. Lembre-se que, como eu expliquei, a tentação de Jesus é diferente da nossa. Tiago diz, na sua carta, que nós, seres humanos, pecadores, somos tentados de acordo com aquilo que o nosso coração deseja. Então, para nós, a tentação está no coração de cada um. Os nossos desejos para o pecado nos atraem para o pecado. Mas a Bíblia também diz que aqueles que foram resgatados pelo Senhor, por causa do Senhor e por causa da ação do Espírito Santo, podem hoje resistir às tentações. Tentação não é pecado em si. Tentação é a atração para o pecado. Se eu cedo à tentação, eu peco. Mas se eu resisto à tentação, eu não peco. Então podemos ilustrar da seguinte maneira: a tentação é o desejo para o mal. Se eu me deixo levar por este desejo, eu cometi o pecado. Mas se eu barro esse desejo, se eu luto contra esse desejo e não cedo, então eu venci o pecado. Ora, mas e o desejo de fazer o que era mal? O desejo foi a força que me atraiu. Mas se eu não o alimentei, se eu não permiti que ele dominasse a minha vida, eu venci, eu o confrontei e eu o venci. Isso só é possível porque Jesus teve êxito no seu ministério, o qual iniciou lá no deserto e culminou no seu martírio, na sua morte de cruz. Então, o mesmo diabo que o tentou, que foi o instrumento para prová-lo, pode provar você e a mim, irmão. Mas não se engane, nem toda tentação vem do diabo. As tentações vêm do coração pecaminoso que cada um de nós temos. Nós somos tentados segundo os nossos desejos pecaminosos. Então nós precisamos aprender a lutar contra os nossos desejos pecaminosos e substituir o nosso desejo para o pecado por uma vida que dê a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu preciso identificar quais são as minhas fragilidades na presença do Senhor e começar a trabalhar isso com o Senhor. É o Senhor que vai trabalhar isso nas nossas vidas, mas nós fazemos parte disso. Senhor, eu sou fraco na área X. Eu preciso que o Senhor me ajude nessa área. Como que eu posso? Aí você olha para si mesmo. Como que você pode correr das tentações, fugir das tentações nesta área? Faça o que você pode. O que você não pode é Deus quem faz. Mas você precisa se colocar na presença dele e lembrar que ele é suficientemente poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O Espírito Santo reside nas nossas vidas para nos levar à vitória contra o pecado. Então não se iluda. Nós podemos lutar contra o pecado. Não somos perfeitos como Jesus foi, como Jesus é. Foi, eu quero dizer, aqui no âmbito humano, nesta terra. Mas nós temos do seu Espírito, e o seu Espírito nos habilita a lutarmos contra as tentações e sermos aprovados por Deus nos momentos de dificuldade da nossa vida. Se Jesus não tivesse vencido, nós também não conseguiríamos vencer, mas ele venceu. E aí nos permitiu também, através do seu poder, vencermos as tentações. Gostaria que nós pensássemos nisso, que Deus abençoe a vida dos irmãos nesta noite, que todos nós possamos refletir nesse aprendizado que Marcos nos dá através do seu Evangelho. Eu convido todos aqueles que estão aqui nos assistindo agora a nós orarmos mais uma vez. Pai amado e Deus querido, o Senhor conduziu a Jesus no deserto para que ele obtivesse vitória. O diabo teve vitória sobre o teu povo no passado, no deserto. Mas ali, ó Deus, apesar de todas as investidas do maligno contra o Senhor, o diabo soube que ele perdeu. O diabo, que não tem onisciência, que não conhece o futuro, soube que perdeu, porque Jesus assim o venceu todo aquele sistema de
provações com as quais o Senhor permitiu que ele fosse provado durante os 40 dias. Ó Deus, nós louvamos ao Senhor porque a vitória de Jesus é também a nossa vitória. Não porque somos perfeitos, não somos, mas tudo aquilo que conquistamos, toda vitória contra o pecado, toda capacidade provinda da santidade, só é realidade em nossas vidas por causa da vitória de Cristo sobre o maligno no deserto e por causa da vitória de Cristo sobre o maligno na cruz. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos e pedimos a Ti, ó Deus, que essa realidade seja concreta aos nossos olhos. É um fato, é uma realidade, mas permita-nos vê-la, compreendê-la a todos os instantes de nossas vidas, para que nós possamos nos agarrar a ela e nós possamos, ó Deus, assim lutarmos contra o pecado e termos a alegria de vencê-lo para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus, muito obrigado. Jesus venceu o diabo no deserto. Tornou-se assim o nosso perfeito mediador. Hoje Ele é o nosso Salvador. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tenham todos uma boa noite. Obrigado por estarem juntos. Eu consigo ver aqui que nós temos 18 participantes. Eu ainda acho que nós podemos aumentar esse número, mas é porque eu acredito que muitos dos irmãos assistem depois pelo WhatsApp, não é? Mas eu fico feliz de termos 18 participantes. Que Deus a cada dia nos abençoe. Quero dizer para você o seguinte: fique firme. Tudo que nós estamos vivendo agora faz parte também das provações que Deus tem para o seu povo. Deus está provando o seu povo por esses momentos, irmãos. E quero dizer mais: esses momentos têm a capacidade de revelar exatamente o que se passa em nosso coração. Tem a capacidade de revelar exatamente o que se passa em nossa alma. Preste atenção aos sentimentos, às ações que nós temos nesse contexto aqui agora. É muito importante isso para a sua vida e para a minha vida. E se lembre que são momentos de provações, mas ele passará. Ele passará. O Senhor prometeu guardar a sua igreja, preservar a sua igreja, e é isso que o Senhor está fazendo. Persevere em santidade, persevere em oração, persevere em amor à palavra de Deus. Cuide uns dos outros, cuide da sua família, cuide do povo de Deus, cuide dos nossos irmãos, ligue para os nossos irmãos, ore pelos nossos irmãos, abençoe a vida dos nossos irmãos. E todo esse tempo será rápido, passará. Lógico, deixará marcas que nós vamos ter agora que reaprender a viver com determinados detalhes, mas ele passará, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, nosso Salvador. Tenham todos uma boa noite e até amanhã cedo com a nossa devocional no livro de Daniel. Até lá.